Olá, muito bom dia para você que está acompanhando a programação da TV Evangelizar. Tudo bem, pessoal? Vocês achavam que hoje, feriado, a gente ia mancar com vocês? Imagina, estamos aqui ó, de Curitiba às 8h19, ao vivo aqui ó, com muita informação, muita notícia no seu Evangelizar Informa. A notícia, a prestação de serviço, do jeitinho que você aí de casa gosta. Não é verdade? Sim, falamos para mais de 1.300 cidades do nosso sinal HD, bonito uma barbaridade. Sem falar que nós chegamos no Brasil inteiro do nosso sinal via satélite parabólica, bacana também. E sem falar, gente, que nós temos aplicativo da TV Evangelizar, nós temos lá o nosso canal no Facebook, onde nós estamos fazendo essa transmissão ao vivo e onde a gente pode interagir, não é? Afinal de contas, eu sei que tem muita gente que está acompanhando pela primeira vez aqui o nosso programa, feriado, tem muita gente em casa. Então, eu vou fazer o seguinte, até por isso, por esse 7 de setembro, nós fizemos questão de preparar um programa bem especial, bem diferente para o dia de hoje. Mostrar aquelas curiosidades que fazem com que no Brasil inteiro hoje seja feriado, e um dos feriados mais importantes que tem para o brasileiro, o 7 de setembro. Então, por isso que hoje nós traremos esse foco, um programa voltado para saber exatamente um pouco mais da nossa história e algumas curiosidades sobre esse feriado. Claro, vamos falar também sobre o que está acontecendo em São Paulo, o que está acontecendo em Brasília, as caravanas, as manifestações, tudo isso no programa de hoje. Mas ó, deixa eu até trocar de câmera para mostrar para vocês o que vai ser destaque. Dá só uma olhada do que nós preparamos para vocês. Taca-lhe pau! As manifestações pelo Brasil neste feriado, a história do hino da independência que ficou pronto antes do dia 7 de setembro, os mitos e as verdades por trás do quadro que retrata a independência ou morte. São mais de 4 metros de altura por 7,60 de largura. Por que no Pará e na Bahia a independência do Brasil chegou mais tarde? Elas acreditavam que as mudanças no cenário político poderiam atrapalhar os negócios com Portugal. E ainda, os estados onde a burocracia é menor para abrir negócio próprio. As consequências do caso de vaca louca num frigorífico de Minas Gerais. E o estado de saúde do Rei Pelé. O Evangelizar Informa deste feriado começa agora. Falei, né, gente? Tá bacana, tá legal. Então participe com a gente, tá bom? Lá no Facebook eu vou registrando a sua participação, a sua companhia aqui com a gente. Fazer o seguinte, vamos falar sobre a previsão do tempo, afinal de contas, né? Terça-feira, será que vem chuva? Será que vai estar calor? Então, agência Clima Tempo com a gente. Ao longo desta terça-feira, ainda tem previsão de chuva em diversas áreas do Brasil, como é o caso de boa parte da região norte do país, que ainda recebe pancadas de chuva com trovoadas, principalmente no período da tarde e noite. Nas praias da região nordeste do país, o tempo instável também predomina, mas a chuva acontece de forma mais fraca e passageira, pouco volumosa. Entre o litoral, desde o Espírito Santo, Rio de Janeiro e São Paulo, o céu ainda fica bastante nublado e pode chover fraco a qualquer hora do dia. Agora, entre o litoral do Paraná e também em todo o litoral de Santa Catarina, a chuva é mais forte e volumosa. O destaque do dia fica também para o Rio Grande do Sul, que terá fortes temporais, com muita ventania, raios e até mesmo eventual queda de granizo. Os maiores acumulados são esperados em áreas da região sul, campanha e fronteira oeste do estado, com volumes que podem alcançar a casa dos 80 milímetros. Em relação às temperaturas, a máxima prevista é de 26 graus no Rio de Janeiro, 18 em Porto Alegre, máxima de 41 graus em Cuiabá, 34 em Manaus e em Salvador a máxima prevista é de 29 graus. Rapaz, eu sempre me assusto quando eu vejo essa máxima lá em Cuiabá, 41 graus, minhas armas do purgatório. Nós estamos esperando chuva aqui no Paranazão, precisamos de chuva, uma barbaridade. Agora nós vamos falar do feriado de 7 de setembro. Eu não sei se você de casa já deu uma olhadinha como é que tá a tua cidade, mas Curitiba parece que tá mortinha, foi todo mundo viajar, ou foi pro interior ou foi pra praia. Mas, sim, tem um mas, ela está trabalhando com a gente. Sim! A dona Fabi com o Ivan estão com a gente aqui lá no Centro Cívico em Curitiba. Nossa, tá bonito. E o que tá acontecendo por aí, Fabi? Me conta, bom dia. Oi, Vilches, bom dia para você, bom dia a todos que acompanham o Evangelizar Informa. Nós estamos aqui na Praça Nossa Senhora de Salete, no Centro Cívico em Curitiba, que é onde costumava acontecer aí o desfile em comemoração à proclamação da independência do Brasil. Claro que este ano não tem desfile, assim como em todas as regiões aí do Brasil, por conta de uma decisão do Ministério da Defesa, por conta da pandemia da Covid-19.
não tem desfile, mas tem sim comemoração. Então, o que está previsto hoje? Em Brasília, às 9 da manhã, uma cerimônia de hasteamento da bandeira nacional no Palácio da Alvorada, que é a residência oficial do presidente Jair Bolsonaro. Nesse evento, também terá exposição de veículos militares, helicóptero das Forças Armadas e também veículos blindados do Exército. Também tem restrição de público em todos esses eventos. Apesar de não ter desfile, exposições e demonstrações estão previstas com restrição de público. Após esse ato, o presidente Jair Bolsonaro informou que irá para um ato pró-governo marcado para acontecer na Esplanada dos Ministérios. E, na sequência, ele afirmou que comparecerá à tarde na manifestação bolsonarista que deve acontecer na Avenida Paulista, em São Paulo, que tem previsão de reunir 2 milhões de pessoas. Lembrando que, no ano passado, 7 de setembro, o presidente Jair Bolsonaro chegou a dar uma voltinha ali no veículo oficial em frente ao Palácio da Alvorada, né? A gente ainda não tem confirmação desses detalhes, mas vamos aguardar para ver como serão essas comemorações na sequência do hasteamento da bandeira. Lembrando que atos contra e pró-presidente Jair Bolsonaro estão previstos em todo o Brasil. A gente tem pelo menos 70 atos pró-presidente previstos aí em todo o país, claro, além de Brasília, São Paulo e Rio de Janeiro, em Belo Horizonte, Teresina, Criciúma, Salvador e Natal. Aqui em Curitiba, agora pela manhã, está previsto um ato em favor do presidente a partir das 9 da manhã e atos contra estão previstos em pelo menos 130 localidades, além também de Brasília, São Paulo e Rio de Janeiro. Esses atos estão previstos em Manaus, Macapá, Maceió e São Luís do Maranhão. Vilches, volto com você. Valeu, muito obrigado pelas informações. Deixa eu só fazer um lembrete para você de casa. Daqui a pouquinho nós vamos para Brasília, mostrar como é que está a concentração, as caravanas que saíram do Brasil inteiro e foram para Brasília. E daqui a pouquinho, 11h40, daqui a pouquinho nós teremos uma edição extra do Evangelizar Informa. Sim, e lá nós faremos uma cobertura especial também sobre esses protestos que estão acontecendo lá em Brasília, essas manifestações do dia 7 de setembro. 11h40, já põe no telefoninho aí para despertar, para você nos acompanhar com imagens ao vivo de lá também. Aqui, gente, são imagens daqui de Curitiba. Bonito isso daí. Olha, deixa eu só me alongar um pouquinho aqui para falar que é o seguinte, essa bandeira está sendo hasteada bem numa rotatória que fica em frente à prefeitura aqui da cidade. Do lado direito você tem um prédio baixinho, 2 andares que é a prefeitura, só que atrás onde está o Ivan, nosso cinegrafista fazendo a imagem, tem ali o Tribunal de Justiça, tem também a Assembleia Legislativa, o Palácio Iguaçu aqui do Paraná. Essa é uma avenida extremamente importante no centro cívico que tem aqui no Paranazão. Bonito, uma barbaridade, hein? E aí eu começo a lembrar daqueles desfiles quando eu era moleque, ia para a escola, 7 de setembro, a gente ia para a rua desfilar, tirar foto com todo mundo. Aí que eu estava mencionando. Esse é o Tribunal de Contas lá no fundinho e a gente já vai chegar ali na frente, aí sim, atrás do caminhão, ali onde está a bandeira do Brasil hasteada no mastro principal, o Palácio Iguaçu, a sede do governo do estado do Paraná. Bonito, uma barbaridade, né, gente? Agora vamos de notícia? Aliás, vamos relembrar alguns fatos históricos que talvez você de casa não saiba, tenha esquecido. Nós vamos falar do nosso dia da independência. E vamos falar, por exemplo, que em estados no Brasil, demorou a notícia de que o Brasil estava independente nesse dia 7 de setembro de 1822. E não porque a notícia demorava, é porque em muitos estados, os brasileiros de lá falavam, o quê? Largar agora o Brasil Império? Não, vamos esperar mais um pouquinho. Então, a partir de agora, a gente começa uma cobertura especial aqui no Evangelizar Informa. Uma notícia, a nossa história, contada por essa perspectiva histórica também. Então vamos lá? Acompanhe. Muita gente ainda acha que naquele 7 de setembro de 1822, todo o Brasil se tornou independente de Portugal. Só que em alguns estados do norte e nordeste do país, como no Pará e na Bahia, a história não foi bem assim. A independência ou morte lá nas margens do Ipiranga, que esse é um gesto muito mais simbólico do que efetivo. Um ano antes, a Bahia já tinha dado claros arrobos de independência, atitudes claras de não aceitação das opressões vindas das cortes de Portugal. Nas ruas de Salvador, o comandante português Madeira de Melo reprimia violentamente as revoltas. A essa altura, parte da elite baiana já tinha fugido para a região do Recôncavo e se organizou em um movimento de independência com muitas batalhas e sangue. Houve, obviamente, um financiamento dos grandes proprietários
mas foi um movimento que ganhou uma pujança pelo envolvimento de setores médios e também das camadas populares. Foram negros, mestiços, artesãos, trabalhadores rurais, homens que vieram do sertão até para lutar aqui no Recôncavo, que acabaram compondo a base de luta desses soldados que tiveram a ousadia de reagir contra as tropas de Portugal. Em Salvador, as tropas portuguesas foram derrotadas no dia 2 de julho de 1823, data que ficou conhecida como a Independência da Bahia. Já na província do Grão-Pará, isso só aconteceu no dia 15 de agosto de 1823, porque as elites locais não quiseram aderir à independência. Elas acreditavam que as mudanças no cenário político poderiam atrapalhar os negócios com Portugal. Mas se você pudesse vir para o Pará em outubro de 1822, você não estaria vindo ao Brasil, você estaria na fronteira portuguesa, porque existe toda uma economia que ela é diferente do resto do país, no Grão-Pará e na Amazônia durante o século XVIII e século XIX. Enquanto, por exemplo, você observa a grande quantidade de produção de cana-de-açúcar no Nordeste ou de café no Sudeste brasileiro, nós aqui tínhamos as drogas do sertão, produtos específicos da região que eram comercializados com o mundo inteiro e não passavam pelo porto do Rio de Janeiro. A situação mudou quando Dom Pedro I enviou ao Pará um comandante de fragata inglês que já tinha lutado na Bahia. O Pará adere à independência num momento muito específico, que é o chamado golpe da esquadra. O Greenfield chega na frente de Belém e disse que se ninguém aderisse à independência do Brasil, ele ia bombardear a cidade. E assim, quase um ano depois, a adesão do Pará à independência do Brasil é assinada pelo então arcebispo Dom Romualdo Antônio de Seixas, o que gerou ainda muitas revoltas e mortes na capitania, resultando 10 anos depois no movimento conhecido como cabanagem. Então eu diria que o Brasil não tem uma independência, o Brasil tem independências. O caráter continental do país também conduziu a isso, a diferentes manifestações e ações de luta em relação a essa presença portuguesa. Legal, né? E é o seguinte, daqui a pouquinho nós vamos falar sobre aquele quadro que marca a independência do Brasil, chamado Independência ou Morte. Nós vamos contar para vocês também o episódio, a história por trás do hino da independência. Tudo isso ainda hoje no Evangelizar Informa, porque agora a gente precisa fazer um intervalo comercial. Ah, Ricardo, mas já? Já, mas é rapidinho, vocês vão ver, é só o tempo de levantar do sofá, pegar um cafezinho, sentar e ver depois as nossas próximas reportagens. Então, gente, sai daí não, é rapidinho. Não perca mais nenhum vídeo da TV Evangelizar. Inscreva-se agora. Evangelizar Informa de volta às 8 horas e 35 minutos, gente. Falamos aqui de Curitiba para o Brasil inteiro. Mais de 1.300 cidades do nosso sinal HD. Falamos também para o sinal via satélite para o Brasil inteiro. Estamos aqui no Facebook na transmissão. E ó, depois que termina, deixa eu arrumar aqui a franja. É a franja, Pelé? Aí, arrumei. Ah, depois que termina o programa, você acompanha a nossa programação também no YouTube. Mais de 1,5 milhão de inscritos no nosso canal. É pouco ou não? Imagina, é gente pra caramba. Ó, fazer um lembrete. Nesse dia especial de 7 de setembro, nós estamos acompanhando tudo o que está acontecendo lá em Brasília. Daqui a pouco tem a cerimônia de hasteamento da bandeira do Brasil. E daqui a pouco também tem a apresentação da Esquadrilha da Fumaça. É legal, hein, Pelé? É bacana. Mas por enquanto vamos com notícias. Afinal de contas, tá todo mundo se perguntando, Ricardo, aquele Museu do Ipiranga que conta a história da nossa independência, quando é que ele vai ser reaberto? Patrícia está com a gente, tem as informações. Bom dia, Patrícia. Olá, Vilches. Bom dia para você que está conosco na manhã deste 7 de setembro. Olha, a reinauguração do Museu do Ipiranga irá marcar as festividades dos 200 anos de independência do Brasil. E isso no ano que vem. As obras de restauro e ampliação começaram lá em outubro de 2019 e agora
foi anunciada a reinauguração para setembro de 2022. Entre os destaques estão o resgate de 2 fontes demolidas em 1972, a construção de um auditório para 200 pessoas e a recuperação total do edifício monumento. Quer ver como está indo esta obra? Nós mostramos aqui para você. O Museu do Ipiranga, ele é o museu mais antigo da cidade. O prédio fantástico, né? É um projeto assim extremamente inovador. Existe uma demanda reprimida, né? Uma expectativa muito grande. Uma obra extremamente delicada, você vai ter possibilidade de ter escadas rolantes. O antigo recuperado com o novo. Eu imagino esse novo museu transbordado para o parque. No momento, as obras de restauro do Museu do Ipiranga estão concentradas no belo espaço verde que fica em frente ao prédio Monumento. A área é chamada de Jardim Francês. E hoje eu fico por aqui. Um ótimo feriado para todos. Vilches. Valeu, Patrícia. Obrigado pelas informações. E eu lembro, gente, a última vez que eu visitei o Museu da Ipiranga, eu fiquei com uma péssima impressão, porque ele estava tão lagado. Eu lembro que, assim, quando eu cheguei perto, assim, do quadro do quadro Independência ou a Morte, feito por Pedro Américo, você pisava, você ouvia o ranger, assim, da madeira. Tanto é verdade que quando você pisava numa ponta, aí tinha, assim, uma espécie de faixa colocada, assim, para você não se aproximar, e tinha ali um instrumento dessa altura, mais ou menos, que segurava essa faixa. Ele balançava, lá do outro lado. Péssima impressão que eu fiquei. Tomara que venha essa reforma, tomara que venha, afinal de contas, nossa história, né, gente? Ó, e agora a gente vai dar um tempinho sobre esses assuntos relacionados a 7 de setembro. Daqui a pouco a gente volta a falar muito disso. Porque tem até telespectador aqui, ó. Quem está comigo aqui, ó? Foi a Márcia. A Márcia não, a Maria Helena está falando. Aquela tela linda do cavalo branco, dizem que seria uma mula. Já já nós vamos explicar isso para você, tá bom? Temos muito da nossa história para falar aqui no Evangelizar em Forma. Só que agora nós temos notícias também e a Marcele está com a gente para dar uma informação importante. Saiu lá um levantamento que mostra quais os estados brasileiros é mais fácil a gente empreender em função da burocracia que demora, atrasa, né? Oi, Marcele, bom dia, seja bem-vinda. Bom dia, Vilches, bom dia para você que acompanha o Evangelizar em Forma. E eu começo falando de economia. Tem boa notícia para quem pensa em ter o próprio negócio. O Paraná se destaca novamente quando o assunto é o tempo que leva para abrir uma empresa. Dados divulgados pela Junta Comercial do Paraná revelam que o estado é o 4º mais agilizado do país, ficando atrás apenas do Goiás, Espírito Santo e Sergipe. Para ter uma noção, quando uma pessoa entra com a solicitação, o tempo médio que ela espera é de um dia e 14 horas, o que está bem acima da média nacional, que é de 2 dias e 22 horas. O tempo total de abertura de empresas e demais pessoas jurídicas leva em consideração o tempo na etapa de viabilidade, na validação cadastral que os órgãos efetuam e na efetivação do registro e obtenção do CNPJ. Não são considerados os tempos de inscrições municipais ou estaduais e nem a obtenção de licenças para funcionamento do negócio. E agora nós vamos falar sobre os dados da vacinação contra a Covid-19 aqui no Brasil. O país ultrapassou a marca de 200 milhões de doses aplicadas, conforme divulgação do Ministério da Saúde. Até agora, são 134 milhões de pessoas com a primeira dose e mais 66 milhões com o ciclo vacinal completo. Estudos recentes mostram que as vacinas reduzem significativamente o risco de morte, de internações e de infecções causadas pelo vírus. Mas a vacina não evita completamente que a pessoa se contagie, nem que ela leve o vírus para outras pessoas. Então, pessoal,
Mesmo estando imunizados, os cuidados individuais continuam, como o uso de máscara, álcool gel, distanciamento social. Eles são importantes para evitar esse contágio. Eu volto com você, Vilches. Daqui a pouquinho eu volto com mais notícias. Daqui a pouquinho. Valeu, Marcelo. Obrigado pela participação. E, gente, tem um recadinho aqui da Vilma que me levou, lá no meu tempo de criança, ó. Bom dia, Vilches. Sou de Ji-Paraná, em Rondônia. Hoje era um dia bastante alegre. Não tem mais o desfile do dia 7 de setembro, do tempo de estudante. Mas é por causa da pandemia, né, Vilma? Mas isso é verdade. Eu que venho de uma cidade pequena, 7 de setembro era aquele dia que todo mundo da escola ia lá desfilar, né? E olha, eu tinha desfile da escola e eu tinha o desfile do clube onde eu participava e jogava bola. Então o primeiro desfile era com o uniforme da escolinha, e o segundo desfile era já de chuteirinha, era de meião. Pô, era uma festa, rapaz. Aí tinha a rainha da festa, tinha o clube do carro antigo. Rapaz, era um puta, que tempo bom. Gostei do recadinho da senhora aqui. Beijão, Vilma. Agora é o seguinte, gente. A Patrícia tá com a gente aqui para dar um recadinho especial para vocês. No feriado, hein, dona Patrícia? Gostei de ver. Bom dia. Bom dia, Vilches. Bom dia, amados que acompanham a TV Evangelizar. Hoje, dia da independência, aí eu te pergunto, até quando você vai ficar aí, né, nesse sofrimento? Quando é que você vai conquistar a sua independência, se livrar de todos esses quilos extras, dessa gordura aí que vem te incomodando, te causando sofrimento e dor? Já está na hora de tomar uma atitude. Pegue seu telefone e ligue para a gente 0800 000 3474 com o ActiNutri. Você vai emagrecer de uma forma eficiente, sem sofrimento, com um produto 100% natural. Olha só que máximo! Você vai ficar feliz da vida com muito mais saúde, energia, disposição e a autoestima ó, lá pra cima, assim como aconteceu com a Virgínia, veja só. Eu sei que você está cansado de acreditar nessas promessas falsas de vários suplementos que existem por aí, mas depois que eu conheci a ActiNutri, eu tive resultados surpreendentes. Peça já o seu, eu garanto, eu uso. Eu também garanto, hein? Você não vai se decepcionar, é um produto que você pode confiar 100%. Hoje tem desconto especial, desconto de feriadão, 50%, ó, metade do preço na compra de qualquer kit ActiNutri. E ainda vou mandar de presente para você o potencializador da Floravita, um produto incrível que vai acelerar, vai turbinar o seu emagrecimento. Então, ligando agora, 0800 000 3474. Não pode demorar não, viu, Vilches? Apenas para as 20 primeiras pessoas que ligarem. É pra já, hein, pessoal? Outra coisa, agiliza, hoje é feriado, tá assim de gente em casa assistindo a gente aqui, então agiliza. Valeu, Patrícia, obrigado pela participação, obrigado por informações. Fazer o seguinte, gente, vamos para Brasília, imagens da TV Brasil para saber como é que tá essa movimentação lá no Congresso Nacional, lá. Agora sim, ó. O presidente da República já está preparado ali para a solenidade mais importante agora no período da manhã, que é o hasteamento da bandeira do Brasil lá em frente ao Palácio do Planalto. Nesse momento, estão vendo ali os dragões da independência, são aqueles soldados todos vestidos de forma, claro, formal para esse tipo de acontecimento. Estão ali também presentes os ministros e o primeiro escalão do governo, todos na expectativa, então, para sair dali do palácio, das demais membros da comitiva para participar dessa solenidade. E aí, gente, uma imagem aérea de como é que está essa movimentação ali em frente. A gente pode ver que, assim, num primeiro plano, estão as pessoas ali participando desse protesto. Eu sei que tem caravana, uma barbaridade de um monte de lugar do Brasil. Só aqui de Curitiba também saíram quase 20 ônibus daqui de Curitiba para participar dessa manifestação de apoio ao presidente Bolsonaro. Daqui a pouquinho a gente volta. Será que a gente consegue pegar, gente, a Esquadrilha da Fumaça? Pô, eu gosto desse tipo de coisa, né, Murilão? Em Manaus. É legal esse tipo de coisa, né? Então daqui a pouquinho a gente volta lá para pegar essa solenidade também. Ó, você conhece o hino da independência? Claro, claro. Você conhece, Manaus? Não conhece, né? Mas você sabe a história por trás do hino da independência? Você sabia que ele foi feito antes mesmo do 7 de setembro de 1822? É o que a gente vai mostrar para vocês. Acompanhe. O hino da independência foi escrito por Evaristo da Veiga em 16 de agosto de 1822, dias antes do Grito da Independência. Com o nome inicial de Hino Constitucional Brasiliense, foi musicado pela primeira vez pelo maestro lusitano Marcos Portugal.
Após a proclamação da independência, Dom Pedro I criou uma nova melodia. Nascia ali o hino da independência. Com a queda de Dom Pedro I, o hino foi sendo esquecido. Durante a era Vargas, foi criada uma comissão para estabelecer os hinos brasileiros. Ficou a versão de Dom Pedro I, considerada bem mais simples do que a de Marcos Portugal. Evaristo da Veiga, que é homenageado em muitas cidades aí como nome de escola. É o que marca, né? O autor do hino da independência virou nome de escola em muitas cidades, acredito que na sua também. Daqui a pouquinho nós vamos continuar com a nossa cobertura especial, contando muito da nossa história do 7 de setembro. Eu tenho que contar para vocês daquele nosso quadro bonito de Pedro Américo, Independência ou Morte, é daqui a pouquinho, porque agora nós vamos de notícia. Um giro de informações pelo Brasil é o Informa na Cidade. Taca-lhe pau! Os bombeiros decidiram interditar o prédio do Tribunal de Justiça do Ceará. Ontem cedo, em Fortaleza, um incêndio consumiu o lugar depois das chamas começarem no almoxarifado. Ninguém ficou ferido. Segundo o próprio tribunal, o fogo não chegou até a área de arquivos e documentos. Uma página de internet falsa foi criada para dar golpes na população do Rio de Janeiro na hora de pagar o IPTU. A prefeitura reconheceu que o site é muito semelhante ao original. A polícia foi acionada e alerta para outros golpes do tipo em mais municípios do país. O cartão postal do Rio de Janeiro e do Brasil também ganhou cores diferentes nesta semana. O verde, projetado na imagem do Cristo Redentor, é para comemorar o aniversário da Amazônia, comemorado no fim de semana, e a necessidade de preservação desse patrimônio brasileiro. Batida de rotina da Polícia Rodoviária na Bahia e a descoberta da carga no caminhão. 10 mil garrafas de bebida alcoólica, sem nota, sem identificação, sem nada. O motorista ainda tentou enganar os policiais. Apresentou documentos de carga de cenoura. Aí não, né? Tá preso. Aí não, né? Pô, carga de cenoura pra bebida não dá. Olha quem tá com a gente aqui, a Ju Souza, falando o seguinte: Ricardo, no colégio que eu estudava, todo dia a gente cantava o hino da bandeira e hino nacional. Era segunda-feira, né, que tinha o hasteamento da bandeira. Com chuva, com sol, no frio, no calor, toda segunda-feira nós também cantávamos o hino lá de hasteamento da bandeira. Boa lembrança, Ju. A Fátima Duarte com a gente, ó. Lindíssimo esse hino da independência. Valeu, Fátima, obrigado. E é legal também a gente rememorar isso, né? É bacana. Só o Evangelizar Informa faz isso para vocês. Daqui a pouquinho a gente vai contar a história também do quadro, tá bom? Independência ou Morte. Ó o Gustavo aqui, ó. Olá, Ricardo, sou de Toledo. Toledo aqui no Paraná. E agora que teve esse feriado, eu pude assistir o programa. Geralmente não posso assistir porque eu estou em aula presencial. Mas como teve feriado, estou assistindo. Será só hoje, mas quando tiver outros feriados também te assistirei. Ô Gustavo, faz o seguinte, depois que termina o programa aqui ao vivo, a gente apoia ele na íntegra, lá na nossa página do Facebook. Vai lá, se inscreve, nós temos mais de, quantos nós temos mesmo? 1,5 milhão, né, no YouTube. 2 milhões de inscritos lá no nosso canal, seja mais um você, tá bom? E aí você participa com a gente, vai interagindo. Mas obrigado pelo seu recadinho. E olha o que tem de gente. A Ju tá falando com a gente, falou que desfilou de Índia no 7 de setembro. A Jucineide, um beijão falando que eu tô lindo. Obrigado, Jucineide. Jucineide é impressionante, que mulher de visão que tem essa. Beijão pra você. A Maria Goretti também tá com a gente de Lagoa Seca, na Paraíba. A Zenilda com a gente de Alterosa, Minas Gerais. E a Josiane de Campo Grande, no Mato Grosso do Sul. Tá calor aí, Josiane? Beijão pra você. Intervalo comercial, gente, rapidinho. E na volta nós vamos falar sim daquele quadro do Pedro Américo, ó. Só que imagens ao vivo lá de Brasília agora. O que está acontecendo por lá, Ricardo? Vamos para lá então, ó. Olha que imagem, que bonitinho. O que é isso aí, gente? Ah, um flagrante dos 2 passarinhos fazendo bonito por lá. Já já a gente volta com mais notícias e mais informações. Sai daí não. Não perca mais os vídeos da TV Evangelizar. Inscreva-se já. Evangelizar Informa de volta nesse feriadão para todo o Brasil no nosso sinal via satélite. Mais de 1.300 cidades no nosso sinal HD e também nas redes sociais, no Facebook para o mundo inteiro.
8h52 já, gente? Já, o tempo tá passando uma barbaridade. Deixa eu trazer a Marcele aqui com mais informações. Vamos lá, Marcele. O que você tem agora? Agora nós vamos falar, Vilches, da ilha de Paquetá, no Rio de Janeiro, que vai ser palco do primeiro teste preparatório para o censo 2022. Os pesquisadores do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, vão entrevistar moradores do local até o dia 24 de setembro. De acordo com o Instituto, Paquetá foi escolhida para participar porque já tem mais de 85% da população já imunizada com as 2 doses da com as 2 doses da vacina contra a Covid. Mesmo assim, quem estiver aplicando a pesquisa vai usar máscara e protetor facial durante as visitas. O questionário será aplicado em todos os domicílios da ilha e vai avaliar os aplicativos e os sistemas desenvolvidos pelo IBGE para o censo 2022, além das 3 modalidades de coleta de dados que são presencial, pela internet e por telefone. Por segurança, os moradores visitados vão poder confirmar a identidade da pessoa que está realizando o teste pelo IBGE. É só entrar no site respondendo.ibge.gov.br ou então pelo telefone 0800 721 8181, das 8 da manhã até as 8 horas da noite, todos os dias. O sigilo das informações prestadas ao IBGE é garantido por lei. Esse censo deveria ter sido realizado no ano passado, mas foi adiado devido à pandemia de coronavírus. E aí ele foi remarcado para 2021 e acabou sendo novamente suspenso aí pela falta de recursos. Para 2022, o orçamento da União prevê 2 bilhões de reais para a realização do censo. E agora nós vamos falar de um assunto que assusta, Vilches. Após confirmar 2 casos da doença da vaca louca em diferentes estados e suspender as exportações para a China, país que é o principal comprador, importadores chineses de carne bovina disseram que essa paralisação não teve impacto imediato no mercado, que alguns ainda fizeram compras antecipadamente e estão otimistas para uma rápida retomada do comércio. Embora o Brasil tenha uma participação dominante de 40% nas importações de carne bovina da China, os preços não se moveram nessa segunda-feira e alguns importadores ainda estavam em busca de negócios. Os casos atípicos de vaca louca são considerados de menor risco do que a forma clássica da doença, porque eles acontecem de forma natural e esporádica em bovinos que são já mais velhos. Volto com você, Vilches. Marcele, valeu, obrigado. Você não volta mais hoje, né? Só não volta, né? Então, não. Só para te lembrar o seguinte, o pão de queijo é cueca virada por tua conta hoje, tá bom? Valeu, Marcele, obrigado pela participação. Agora é o seguinte, gente, vamos lá para Brasília, vamos saber como é que tá lá esse dia movimentado de 7 de setembro por lá. Ah lá, os dragões da independência, cavalo bonito, hein? Você que manja, Maurício, que raça que é esse cavalo? Manga larga? É manga larga. O Maurício sabe tudo, tem criação de cavalo aonde? Aqui em Campina Grande do Sul, pertinho de Curitiba. É outro nível, gente, outro nível. Ah lá, ó. E aquele Rolls Royce ali, tradicional também dos desfiles do presidente da República, o homem lá, ó. Tá lá, ó. Tá ok? Tá lá prontinho ali para fazer o desfile ali também, ó. Tá lá prontinho também. Ah, boa imagem essa, hein? Agora eu tô vendo que ele tá acompanhado de várias pessoas, várias crianças que já a gente vai informar. Essa é a solenidade que está acontecendo agora em Brasília, que nós estamos acompanhando ao vivo. Daqui a pouquinho também está previsto o hasteamento da bandeira. Logo que terminar esse trajeto, vai se encerrar em frente ao Palácio Alvorada com o hasteamento da bandeira. Daqui a pouquinho a gente volta para lá com Brasília com mais informações. Ufa! Nossa, quanta coisa está acontecendo hoje. Agora a gente vai dar uma pausa para falar de história. O quadro Independência ou Morte. Você sabe quanto de história tem por trás disso? Preste atenção agora, seu Pelé. Preste atenção agora, seu Manaus, quem está com a mais... Murilo, também preste atenção, que é para a gente lembrar esses períodos de escola. É bonita essa história, a gente acompanha. O tamanho impressiona, são mais de 4 metros de altura por 7,60 de largura. O quadro Independência ou Morte ocupa lugar de destaque no Salão Nobre do Museu Paulista. Pintado pelo artista Pedro Américo mais de 60 anos após a independência, ele não pretende ser um retrato fiel dos eventos do dia 7 de setembro de 1822. É muito mais uma interpretação do final do século XIX, de um republicano, como ele era, né? De alguém que via a independência como um ponto
que a República iria complementar. O quadro foi pintado em Florença, na Itália, e foi uma encomenda especial para o museu ainda em construção. É interessante que o Pedro Américo, mesmo estando na Itália, ele fez viagens ao Brasil para conhecer a topografia do local, da colina onde está, estudar a luminosidade, né? Ele tem vários estudos e esboços, não só sobre a localidade, como sobre os personagens que ele queria representar. Não há quem deixe de se sentir atraído ao entrar no Salão Nobre e enfrentar aquela tela imensa que conta uma história. Aqui no Parque da Independência, a gente pode conhecer ao vivo um pedacinho do quadro do Pedro Américo. É a Casa do Grito. Apesar dela aparecer na tela e também apesar de ter esse nome, essa casa não foi a casa do Dom Pedro e provavelmente ainda nem existia em 1822. O primeiro registro oficial da casa é de 1844, mais de 20 anos depois. A construção é de pau a pique e ela funcionava como ponto de descanso de tropeiros. Ela está em pé por conta do quadro, que é muito legal, e ela ajuda hoje em dia a gente a pensar no modo como as pessoas viviam, pessoas simples viviam no século XIX e começo do século XX em São Paulo. A família que morou aqui, por exemplo, ajudou a construir o Monumento da Independência. O monumento também fica no parque e foi construído em homenagem à independência e é onde está instalada a cripta imperial. Aqui ficam guardados os restos mortais do imperador Dom Pedro I, da primeira esposa dele, a imperatriz Maria Leopoldina, e da segunda esposa, Dona Amélia. Quando os corpos foram exumados, uma surpresa. Os restos mortais de Dona Amélia estavam em perfeito estado. E a surpresa maior ainda quando nós fizemos os exames de tomografia, que aí nós vimos que essa preservação também era de órgãos internos. O corpo de Dom Pedro, nós encontramos a presença de muito solo, terra. E era comum na época, às vezes, você colocar ou o colchão ou o travesseiro com esse solo. E Dona Leopoldina, eles colocaram muita cal, porque nós encontramos muita cal por todo o corpo dela, né? A cal, lógico, no início ela resseca esse corpo, mas depois, inclusive, acelera essa decomposição. Bonito, né? E ó, deixa eu fazer um lembrete para quem está chegando agora aqui no Evangelizar Informa. A Patrícia me informou mais cedo. O Museu do Ipiranga, lá em São Paulo, vai ser reaberto depois de toda uma reforma ano que vem, quando nós vamos comemorar 200 anos da independência do Brasil. Temos muita coisa para contar até lá, sim, certeza. Então vamos para Brasília, gente. O presidente já começou lá, ó, aquele passeio que ele está fazendo pelas avenidas de Brasília. Ao final desse passeio, tá cheio de criança por lá, hein? Ao final desse passeio, ele vai chegar até ali a rampa do Alvorada para participar da solenidade prevista mais importante agora de manhã, que é o hasteamento da bandeira nacional e também o cantar o hino nacional. Já desceu do carro, vamos acompanhando então esse pequeno trecho. Você pode ver, gente, que olha, aqui ele vai, a gente sempre fica na expectativa de se o presidente ele vai falar com as pessoas que estão ali, bem ali pertinho, atrás daquele cercado que está ali, ó. São as caravanas que saíram do Brasil inteiro ontem já e foram prestigiar e participar dos protestos que estão marcados também para logo mais. Fazer o seguinte então, gente, ó, hoje, para quem está chegando agora e para lembrar, daqui a pouquinho, às 11h40 da manhã, nós estaremos ao vivo aqui também para falar um pouco mais dessas manifestações que estão acontecendo lá em Brasília. E vamos falar também sobre esse 7 de setembro que marca esse feriado, esse dia da independência de todos nós. É um Evangelizar em forma toda especial para vocês, 11h40. Nem terminamos esse aqui, eu já estou anunciando o próximo. Deixa eu chamar aqui, ó, a Fabiana. Tchau, presidente. A Fabi aqui em Curitiba agora. O que você tem para a gente, Fabi? Oi, Vilches. Vocês devem ter ouvido agora uma buzina bem forte aqui. Na verdade, vários caminhões estão chegando para participar dessa manifestação a favor do presidente Jair Bolsonaro,
que acontece agora pela manhã na Praça Nossa Senhora de Salete, aqui no Centro Cívico de Curitiba. Nosso repórter cinematográfico Ivan Marcos está mostrando aí a movimentação, então os caminhoneiros já estão chegando por aqui para participar dessa manifestação. Por enquanto a movimentação ainda é tranquila por aqui, viu, Vilches? Agora há pouco nós conversamos com a organização aqui do evento. Eles estão prevendo a participação de pelo menos 10 mil pessoas, poucos grupos estão por aqui, a gente tem carro de som também. Na minha última participação, a gente conseguiu mostrar um pouquinho da bandeira que eles tinham levantado, né? Eles estavam fazendo um teste ali com o guindaste, mas essa bandeira vai ser levantada oficialmente mais tarde. Então a gente pode ver na imagem aí poucos grupos reunidos por enquanto, vários apoiadores estão passando de carro aqui, vocês devem estar ouvindo aí um buzinaço. Então agora a movimentação um pouquinho mais intensa, claro que o pessoal deve chegar um pouco mais tarde, segundo a organização do evento, deve acontecer aí só a partir das 10 da manhã, viu, Vilches? Valeu, Fabi, obrigado pelas informações. E o pessoal de casa deve estar vendo o pessoal agasalhado. Esse que é uma característica de Curitiba. Ontem estava até calorzinho nesse horário. Agora a gente está registrando ali marca de 14 graus. E eu estou vendo o pessoal todo agasalhado e nada de sol. Ontem estava diferente, né? Deu uma virada no tempo hoje. Já deu? Até estouramos, né? Eu estou vendo o Padre João aqui, ele tá bravo, ele só tá aqui, ó. E aí, Ricardo, vamos entregar? É, o Padre João já vem aqui, ó. A cara de bravo dele, gente. Minha Nossa Senhora, calma, padre, já estamos terminando aqui, deixa eu me despedir do pessoal. Afinal de contas, né, gente, 7 de setembro, a gente merecia um programa especial, fazer um programa especial para vocês. E reafirmo aqui o nosso convite, 11h40 tem mais, tá bom? Então a todos vocês uma ótima terça-feira, um ótimo feriado e não sai daí não. Padre João já vem com o programa com a palavra. E aproveitar, ó, vamos encerrar o programa de hoje com imagens lá de Brasília sobre essa movimentação que está acontecendo por lá. Então, até daqui a pouco, gente. Até às 11h40. Fui!